Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de processo administrativo e judicial de trânsito. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho com você acerca de um tema que é muito recorrente. Seja em processo judicial ou administrativo, você sempre tem uma demanda relacionada à perda, seja que leve o nome de perda, cassação, cancelamento, como você queira chamar. Nem todos estão certos, mas você pode chamar assim da permissão para dirigir. Muitas pessoas às vezes procuram um profissional dizendo o seguinte: olha, eu tirei a minha carteira, leia-se permissão para dirigir, há 3 anos atrás. Agora eu já estou com a minha carteira definitiva, estou usando aqui os jargões que geralmente se utilizam. Eu consegui a minha carteira definitiva e agora 3 anos depois o Detran me enviou uma notificação dizendo que a minha permissão foi cancelada. Ou seja, 3 anos atrás eu já estou com a definitiva, eu já estou em outra categoria, inclusive, e agora estou perdendo a minha carteira. Como é que isso funciona? Isso está certo, está errado? Precisa de um processo administrativo ou não? Pois bem, qual é a real situação? Você tem que pensar em 2 questões. Primeiro, imagina que você já está com a sua CNH, aspas, definitiva. Você está com a sua CNH já. E aí você extrapola o número máximo de pontos ali, de 20 pontos, para ter a carteira suspensa. Necessariamente tem que ter um processo administrativo para que a sua carteira seja suspensa? Tem que ter um processo administrativo. Tudo bem, vai te dar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Agora, e se eu estiver no período de permissão? Eu sou um permissionário. De acordo com o código, nós vamos ver, está o texto aqui atrás, de acordo com o código, quando eu estou na permissão, eu tenho 1 ano ali onde eu sou avaliado. E nesse 1 ano eu não posso cometer certas infrações, porque se eu cometer certa infração, vai ter uma consequência. E a consequência é o cancelamento da permissão. A pergunta que eu vou trazer hoje para você é a seguinte: o cancelamento de permissão, ele precisa ou não precisa de um processo administrativo, dando um contraditório e ampla defesa exclusivamente quanto ao cancelamento da permissão? Primeiro, vamos ver aqui o que o texto fala do Código de Trânsito. Ele fala o seguinte: artigo 148, parágrafo 3º do CTB. A CNH será conferida ao condutor no término de 1 ano. Será conferida ao condutor no término de 1 ano. Desde que, ou seja, ele me dá uma condição, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em uma infração média. Ou seja, qual foi a ideia do legislador? Ele falou o seguinte: você acabou de sair da autoescola, você passou em todos os exames, perfeito, você ganha uma permissão para dirigir. Essa permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Durante esse 1 ano, o condutor ele não pode praticar infração grave, uma infração grave ou uma infração gravíssima, ou ser incidente, ou seja, mais de uma infração média. Por quê? Porque se ele cometer essas infrações, a consequência será, você terá sua permissão cancelada, ponto final. E agora vem a questão: se eu, por exemplo, pratiquei no período de prova uma infração grave, o Detran, como órgão responsável, ele precisa enviar para minha casa um processo, uma carta dizendo: estamos abrindo um processo administrativo para cancelamento da sua permissão. Você tem um prazo de tantos dias para fazer a sua defesa. Isso é necessário? Está na lei? Muitas vezes isso acontece, e algumas demandas judiciais elas são instauradas, e ali o condutor ele começa a alegar: o meu direito ao contraditório e ampla defesa, um direito constitucional, foi violado. Então eu quero a nulidade desse processo administrativo para que seja restaurado o meu direito de dirigir. Você tem jurisprudência de todos os lados, dizendo que é necessário ter o processo, dizendo que não é necessário ter o processo, e anula o cancelamento, e outros mantêm o cancelamento e por aí vai. A jurisprudência ainda hoje ela não é unânime nesse sentido. Mas eu queria aqui discutir um julgado específico com você, um julgado do STJ. Aqui na descrição desse vídeo você tem aí acesso ao número desse julgado, caso você queira dar uma olhada até nas notas taquigráficas e tudo mais. Esse julgado do STJ fala uma coisa muito simples e de acordo com a interpretação da lei. Uma coisa é a pessoa ter o seu direito de dirigir suspenso ou cassado. E isso, como penalidade, nada mais justo do que o direito ao contraditório e ampla defesa. Todavia, quando o tema é cancelamento de permissão, o STJ ele entendeu nesse julgado que não é necessário
dá qualquer direito de defesa quanto ao cancelamento de permissão. Então eu não vou ter, de acordo com o STJ, de acordo com esse julgado específico, eu não vou ter a necessidade de abrir um processo administrativo para o cancelamento de permissão. Óbvio que eu tenho que dar o direito de defesa quanto às infrações. Quanto às infrações eu tenho que ter o direito de defesa. Mas depois que você fez a defesa e acabou ali o julgamento, ou você não exerceu esse direito, a consequência será o cancelamento da permissão, caso tenha sido negado o seu recurso e a sua defesa quanto às infrações. Tá? Então, muito cuidado com esse tema. Sempre temos que diferenciar suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir, que são penalidades. Cancelamento de permissão não é penalidade. Ele é um desdobramento de uma infração que foi cometida aqui atrás, onde efetivamente foi conferido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Tudo bem, pessoal? Essa é a dica de hoje aqui do nosso processo administrativo e judicial de trânsito. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode cadastrar o seu e-mail aqui embaixo também na descrição para receber esse e outros materiais exclusivos que são mandados só por e-mail lá para a nossa comunidade. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode entrar também no nosso site, tá? E se cadastrar para receber todas as nossas informações. Beleza? Meu nome é Paulo André Cirino, sou especialista de trânsito e queria deixar essa dica para você hoje. Um abraço e até mais.